idólatras de milagres são piores que os de estátuas. O mundo acolhe hoje uma geração que muito provavelmente mais irrita a Deus que as gerações literalmente menos abençoadas com a palavra. A palavra de Deus está tão acessível como nunca, mas a ganância, a ambição e o imediatismo das pessoas ofuscam a palavra. Se um servo de Deus sai e anuncia a palavra, só palavra, que é o código do céu, não ganha seguidores, porque não anuncia nada imediatamente beneficente. Mas se um outro suposto servo sai e anuncia milagres de mudança para hoje mesmo sem enquadramento na verdade, arrasta massas. Porque é isso que responde à ganância, à ambição e ao imediatismo que caracterizam esta geração. Uma geração que esquece que Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13. E quando esses promotores da morte espiritual em nome de milagres falam, até os verdadeiros servos de Deus abandonam o ensino da verdade e vão atrás do que o mundo está a prometer em voz alta, que se confunde com a do céu. Quantos diáconos, evangelistas, até pastores abandonaram o ensino da verdade para irem adorar homens? É essa pior idolatria a que me refiro. Adora-se homens. Quanto aos diáconos, evangelistas e pastores que antes serviam fielmente e abandonaram a verdade para correrem atrás do vento, eu não me sinto surpreendido, porque Jesus Cristo já havia previsto que os falsos profetas e apóstolos enganariam até os escolhidos, conforme Mateus 24, versículo 24, onde se lê: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão muito grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, iriam enganar até os escolhidos. Viste? Os que enganam servos e atrapalham o evangelho fazem-no em nome de Deus. Estão muito disfarçados. Deixe-me frisar-te o título desta mensagem: idólatras de milagres são piores que os de estátuas. Lembra, os israelitas no deserto, no troço Egito-Canaã, adoraram o bezerro de ouro, estátua. Quero aqui te dizer, sem manobras nenhumas, sem receio, sem medo de ti, nem dos profetas e apóstolos que te enganam, que a idolatria que praticas aos homens é pior que aquela que foi praticada pelos israelitas no deserto. Porque essa é uma idolatria que praticas aos homens que cumprem agendas pessoais em nome de Deus. O diabo está na boleia do teu imediatismo e busca pela vida fácil e está a conseguir te tirar da rota do reino do céu. Entra em pessoas e lhes faz capazes de fazer o que parece aquilo que os apóstolos faziam nos primórdios da igreja,
e já corres para lhes adorar. Irmão, o facto de te dizerem que fazem tais coisas em nome de Jesus não significa que foram enviados por Deus, nem significa que vão herdar o reino do céu que Jesus veio promover. Afinal, por que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Por quê? Irmãos, essas pessoas que tu pensas que são de Deus porque fazem supostos milagres e profecias podem estar num estado espiritual tão irritante para Deus, de tal forma que nem suporta mais olhar para eles. São esses que Jesus disse que no fim vai lhes dizer que nunca lhes conheceu. Atenção, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 22 e 23. Viste? Por não quereres ouvir mais ninguém, desde que ouviste falar de milagres, podes estar a chamar de Pai, Santo, etc. Pessoas que Deus cuspiu. São esses homens que não têm nada a ver com Deus e estão desligados do céu, que te humilham em cada suposto culto. Só de estares perto deles, te sentes diminuído por causa das forças do reino das trevas que eles carregam. Será que diante de Jesus, pessoas se sentiam vermes? Tu não sentes a humildade de Jesus ao ler os 4 livros do Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que é que te deixas cegar e manipular enquanto lês a Bíblia e conheces os sinais que Jesus nos disse que serviriam para percebermos que estamos diante de falsários? Estou quase a fechar. Preste bem atenção e perceba se estás a adorar Deus ou estás a idolatrar homens. Não só perceba, mas também tome decisão. Queres idolatrar ou queres adorar? O pregador destemido. Inscreva-se no canal e não perca o que segue.